Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós estamos aqui em mais uma reunião de quinta-feira da Lei Geral de Proteção de Dados. O grupo de discussão se propõe a discutir Lei Geral de Proteção de Dados do ponto de vista de melhorar a argumentação para que a gente impacte melhor o nosso mercado e também aproximar os profissionais da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, dia 28/11, são 9h04 e eu sou o Pedro Henrique. Estamos aqui eu, o Dante e o João. E o tema hoje é ransomware. Ransomware é um malware ou um vírus que criptografa os computadores. E como é que isso pode ser trabalhado que tenha um sentido de não só proteger, mas também prevenir. Prevenir, eu acho que é um dos conceitos que a lei se propõe, porque a gente está tratando de dados e a gente, por conta disso, precisa de prevenir para que evite falhas, embora somente na falha que existe uma punição, né? Um questionamento. Então, do problema da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente trata dessa situação, a gente também coloca que a Lei Geral de Proteção de Dados ela pressupõe que, antes da falha, se você não tem um bom propósito, um propósito transparente, um propósito que o usuário aceite para tratar os dados, significa que você também está cometendo uma infração e pode ser questionado pela lei. Então, não basta só ter uma falha, um vazamento, uma exposição de dados, mas às vezes um propósito errado, equivocado, pode se justificar uma infração dessa condição de lei, tá bem? Então, hoje, falando de ransomware, e aqui é bom porque agora nós temos três TI aqui, né? O João é TI, o Dante também é TI, e a gente precisa de falar de algumas questões que são camadas de segurança. Por que o ransomware chega? O ransomware normalmente ele ataca as empresas por conta de uma condição de erro do usuário. O usuário tem um poder muito grande com o Enter e, eventualmente, ele aceita fazer uma instalação de um malware, de um aplicativo, que vai se tornar um ransomware. E aí, então, o treinamento dos usuários significa a parte mais importante, a parte mais interessante desse projeto de prevenção. Porque se o usuário deixa de ser curioso, ou se ele, sendo curioso, ele também se torna um estudioso, ele passa a falar o seguinte: antes de eu instalar alguma coisa, eu vou verificar se aquilo está razoável, se não está, se chegou de um lugar certo. Quando a gente fala assim, imagina que quando a gente era criança, a gente tinha uma regra, e a gente já ensina isso para os filhos da gente. Se você vê uma pessoa desconhecida, não conversa com ela, não interage com ela, não troca com ela. Por quê? Porque quando você faz isso, quando você interage com uma pessoa desconhecida, e se você é uma pessoa muito inocente, pode ser que você esteja interagindo com uma pessoa do mal, uma pessoa que tem umas intenções erradas, e aí você vai estar sem saber, às vezes, né, de forma inocente, de forma involuntária, colocando um vírus no seu computador. Isso significa que você recebeu um e-mail, isso significa que você recebeu um pop-up na tela do computador falando para que você instale alguma coisa e aquilo tem que ter um enter para você aceitar e aquilo funcionar. Então, a gente está nessa condição de operacionalizar nessa primeira fase, que é a fase de treinamento. Treinamento é tirar a curiosidade ou, no máximo, a pessoa, o usuário que seja curioso, que ele também estude um pouco mais cada vez que ele for fazer uma instalação. E quando a gente fala disso, significa que a gente também está falando de uma questão de direito autoral. Imagina que você está instalando sem saber se você comprou, se você assinou, se você está fazendo uma coisa legal. Então, significa também que você precisa estar preocupado com isso. Então, você não pode instalar qualquer coisa no seu computador porque a pessoa te encaminhou e está te pedindo para fazer essa instalação. Então, você tem que estar preocupado com o ransomware, mas existem outros malware. Você tem que estar preocupado se alguém vai estar tendo exposição dos seus dados, porque você pode estar, na hora que instala, abrindo a oportunidade. Por exemplo, tem gente que alguém pede a senha, ele sem saber quem é que está do outro lado, entrega a senha e daqui a pouco ele está sem o celular, está sem o computador, está sem a conta de banco. Então, essas preocupações é que fazem parte do treinamento
e um treinamento que olha para o usuário e fala o seguinte: olha, você pode ser curioso, mas antes de ser 100% curioso, você precisa de estudar um pouquinho aquilo que você está se propondo a interagir com as pessoas que precisam de ter um grau de confiança. Na segunda camada, a gente pode olhar direto para o computador. Aí você olha se o sistema operacional está atualizado, e se ele está atualizado, ele é legal, ele não é um pirata. Se você tem um antivírus, e um antivírus, se você usa uma vacina que tem free, livre, que não paga nada por ela, significa que ela está pelo menos umas 8 versões desatualizadas. É assim que as vacinas free são disponibilizadas. Por quê? Porque você vai fazer um test drive daquilo, só que ela não tem a mesma eficiência de uma vacina paga. E aí a vacina paga você vai pagar aí de 26 a 60 reais por mês por equipamento, por usuário, mas você ganha também numa outra condição. O cara da TI que vai estar operacionalizando a sua rede, ele olha para os seus computadores de um único lugar. Ele não precisa de ir na sua estação para estar dando a manutenção. Então, quer dizer, ele consegue olhar para um ambiente de rede e falar o seguinte: olha, qual o computador que está sendo atacado, qual o computador que está infectando, qual o computador que está começando esse problema. E quando a gente tem um bom antivírus e você entende bem disso, você não precisa mais formatar os computadores. Então, olha só, a gente começou falando de treinamento, e no treinamento falando de curiosidade, e na curiosidade falando que você, como uma criança, não pode ser uma pessoa inocente conversando com pessoas que você não conhece, que você não sabe a procedência, ou conteúdo que venha de destino que também você não tem esse conhecimento. Na sequência, falamos do computador, que é onde está o seu sistema operacional, que não pode ser pirata, o antivírus, que precisa de estar instalado, que é necessário ser corporativo. Então, a TI precisa de ter ele como um cliente para ele poder estar assistindo. E aí, a gente, no meio do caminho, que a gente foi passando do usuário para o computador, agora vamos imaginar a rede. A rede também precisa de ter regras de convivência. Eu não posso colocar o meu computador numa rede que eu não saiba por que eu estou conectando dela. Então, o ideal é que numa empresa todo mundo tenha um serviço que chama servidor de domínio. Servidor de domínio, na Microsoft, ele tem o nome de AD, Active Directory, e o Dante e o João, que são mais dinossauros como eu, ainda vão lembrar do NDS, da Novell, que iniciou todo esse protocolo. Mas isso é uma coisa de dinossauro. Então, a gente está falando agora de domínio. Domínio significa que o seu computador, para entrar na rede, ele precisa de ter uma credencial, um login e uma senha, sendo login e senha únicas. Então, a gente está olhando aqui nessas camadas que eu estou falando, a gente falou do usuário, na sequência a gente falou do computador, na sequência eu estou falando da rede, que precisa de ter um domínio para que você tenha controle e gestão de acesso daquilo que está sendo compartilhado. E aí, na sequência, a gente fala para fora da empresa, aonde está a fronteira digital. A fronteira digital é um ambiente que às vezes a gente nem percebe, mas se a gente olhar para a portaria de qualquer empresa, significa a mesma coisa. A portaria dá acesso para a rua, que é um ambiente da rua, é um ambiente público, que você não sabe o que está acontecendo lá, você não sabe que hora que as coisas estão acontecendo lá. Por quê? Porque é um ambiente público. Agora, quando você cria uma fronteira, você cria a portaria, você vira e fala o seguinte: olha, se você quer entrar na minha empresa, você tem que passar por essa credencial. Você vai ter que se apresentar, colocar a sua documentação e saber que dentro da empresa existe uma política de convivência. Vamos imaginar que as pessoas não podem tirar foto, que as pessoas têm que ter a preocupação de não estar olhando para os documentos que estão em cima da mesa, elas não podem compartilhar as informações que elas recebem, desde que elas não tenham autoridade para isso. Então, a gente está falando de uma portaria. E é claro que a fronteira digital ela é dessa forma. O Firewall, ele fala o seguinte: se você quer entrar na minha rede, você precisa de ter uma credencial, você precisa de ser conhecido. Eventualmente, se o nível de segurança for tamanho, pode ser que a porta do Firewall não esteja disponível se eu chegar lá e eu não tiver um uniforme. Igual eu estou aqui, ó, uniforme da Indica. Se me viu com a Indica, vai abrir a fechadura para que eu coloque a chave e acione para ver se eu posso entrar. Agora, se não for a Indica, pode ser que a porta nem apareça. Então, ela vira só uma parede. Então, você não vai nem conseguir testar se o login e sua senha vão conseguir entrar.
E é claro que até mesmo se você, por exemplo, chegar com o uniforme da Indica, apareceu a chave e você errou a sua senha por 3 vezes, você vai ficar provavelmente umas 2 horas interrompido de poder tentar de novo. Então, são níveis de segurança que a gente está falando aqui para que, na questão do ransomware, que é o tema de hoje, né, que é um ataque de criptografia dos dados, de sequestro dos dados, mas que ele não leva os dados para fora da empresa, ele simplesmente criptografa porque você não tem acesso. Então, ele sequestrou, mas eles estão aí. Então, ele não levou para fora, né? Então, são condições que a gente precisa de estar preocupado e tomar atitude sempre cedo, porque se você consegue entender que existe a criptografia e ela vai ser ativada, ela não a executa de uma única vez. Ela é como se fosse o War, o jogo do War. Você vai conquistar o mundo de pecinha em pecinha. E aí você vai criptografando os computadores que estão no primeiro camada próximos daquela e depois até chegar no servidor. Então, é uma condição bem forte. Fala aí, Dante. Bom, excelente exposição, né? E a gente gosta sempre de falar, é a questão de se manter o sistema operacional primeiro original, né? Legalizado, sem ser um software pirata, que isso vai ajudar bastante no processo de se evitar um ataque de ransom. Segunda coisa, manter os seus backups, né? Eu acredito que você vai falar mais à frente. E a questão do antivírus que você falou é fundamental. Você ter um antivírus pago hoje é muito barato. Nós estamos falando de R$ 80. Nós não estamos falando nada, assim, no ano de 2024, 80 conto, é pouca coisa para você manter um equipamento totalmente protegido, né? Verdade, verdade, verdade. Essa condição, Dante, que você falou do backup, é a próxima camada, né? Que a gente veio falando aqui, dando uma linha do tempo, porque o usuário é o primeiro a referência. Depois do usuário, a gente falou do computador, que é a conexão direta do usuário. A terceira conexão é a rede, que a gente precisa de estar o tempo todo preocupado como que você vai ter acesso, como é que vai ser o controle de acesso aos dados que estão sendo compartilhados na rede ou, eventualmente, os dados que estão sendo compartilhados no seu computador. Às vezes a gente não percebe isso, mas a gente também está compartilhando os dados da nossa máquina se eles estiverem lá disponibilizados para estar sendo compartilhados, como o recurso de impressora e outras coisas. E, na sequência, eu falei do firewall, da internet. E aí você colocou bem, porque se os dados existem e eles precisam de ser trabalhados, eles podem sofrer a criptografia. E aí, se você já tem tudo criptografado, você vai precisar de formatar, o ideal é que você tenha um backup, para que esse backup restaure as funções da sua empresa. E no menor tempo possível, você volte a operar de novo, volte a produzir, colaborar e compartilhar as informações. Então, ter um backup é importante. E, eventualmente, quando a gente fala do backup, a gente também fala da gestão de crise. E o ranço é isso. Ele vai provocar uma crise. A empresa vai, por um tempo, vai ficar estacionada, vai ficar parada. E aí, o que você vai ter condição de fazer? Ou eu posso, igual, por exemplo, num momento do AVCB, que é a questão do corpo de bombeiro, treinar as pessoas da brigada para atacar o fogo e aquelas pessoas que não são da brigada para que elas saibam fugir do fogo. Então, se a gente olha para esse ambiente e entende que a gente está falando de um contexto de segurança, se a gente toma iniciativas improvisadas, eventualmente o efeito é pior do que aquele que a gente esperava de solução. Às vezes a gente vai perder dados mesmo, a gente vai ficar mais tempo parado. Então, o ideal é que na hora que a gente faça o backup, que a gente entenda o seguinte: eu tenha um backup rápido para eu retornar dentro da empresa, mas eu também tenho um backup fora da empresa, que ele vai demorar um pouco mais de tempo para eu retornar, mas ele vai me dar mais garantia. Por quê? Essa semana eu fiquei sabendo, na minha cidade, onde eu moro, que é o Bar, um escritório de seguros foi invadido e levaram os computadores e fizeram uma lambança lá com os papéis e arquivos do escritório. E aí ele perdeu os dados, então ele está sem informações dos seguros que ele fez, de como é que ele vai cobrar, até que ele se reposicione. Aí eu fiquei imaginando, a gente precisa de ter uma condição que
dê à operação desse negócio um facilitador. Porque quando a gente olha para esse ambiente e vira e fala o seguinte, olha, o meu backup é razoável, a gestão de risco sempre é mais eficiente, porque, exatamente, a gente não pode improvisar, a gente tem que pensar. Então, se a gente faz um backup e ele, na empresa, é a primeira solução. Um segundo backup é aquele backup que fica desligado. Então, ele precisa de ser feito e depois desligado. A terceira condição de backup é o backup que a gente faz na nuvem. Esse backup da nuvem, ele é um ambiente que vai demorar um pouco mais para retornar, mas ele está fora da empresa, ele tem menos chance de, por exemplo, se pegou fogo em tudo, eu vou abrir um escritório do lado, vou para um lugar que eu... para dentro de casa, vou fazer um cowork dentro de casa, vou ligar um computador que eu acabei de comprar, habilitei ele, vou fazer o restore e vou estar trabalhando. É claro que cada uma das soluções de restore podem ter tempos críticos diferentes. E aí, o que isso significa? Que na gestão de crise, eu vou habilitar e falar o seguinte, olha, se eu passar de 6 horas sem operação, o meu seguro vai precisar de ser acionado, porque eu vou pagar multas que eu não daria conta só do meu caixa. Então, eu vou ter que fazer seguros. Então, isso tudo tem que estar na gestão de crise. E assim, eu estou... a exposição que precisa de ser feita para que a gente abra o debate, ela está bem clara, né? Porque a gente falou aqui, tanto do usuário, que é o lugar mais forte, né? Sem treinamento, ele, por todas essas camadas, ele pode, com o Enter, corromper tudo isso, mas também as condições que chegaram lá na frente da gente estar falando do backup, da gestão de crise, que é uma conexão muito particular com o AVCB. Por que é uma questão particular com o AVCB? Porque o AVCB todo mundo sabe, a brigada de incêndio todo mundo entende, né? Então, quando você fala o seguinte, precisa de treinar, precisa de capacitar e precisa de saber a cada um que tem uma responsabilidade. Se um é de fugir, se o outro é de atacar preventivamente o incêndio, é de atacar, se o outro é de pegar o extintor e ir lá realmente combater o incêndio, né? Então, são soluções que a gente precisa de olhar e que na informática não são diferentes, né? E aí, assim, eu estou abrindo o debate para que a gente discuta aqui e numa condição boa. Pois é, Pedrinho. Muito boa a exposição, gostei demais. Muito racional, muito compartimentada, com segmento certinho, passo a passo, bem legal mesmo, gostei mesmo. E esse exemplo que você deu da brigada é bem interessante, cara. Bem interessante, porque facilita até a visualização né? Porque às vezes a gente fica falando de phishing e as pessoas ficam achando que é outra coisa. Isso dá uma abrangência para o leigo poder entender melhor, né? Até porque, mesmo quando se fala do incêndio, porque eu já presenciei isso uma vez dentro de uma empresa, o camarada tem que saber para que serve o extintor e qual extintor pode usar. Porque eu vi esse nego não pula na perna de um camarada uma vez numa empresa que eu estava, o camarada ia tacar água na parte elétrica inteira para pagar um curto. Entendeu? Então, esse treinamento, cara, em qualquer fase, sem treinamento, é difícil, né? Bem colocado. A comparação João, é boa por causa disso, facilita. A gente tem que fazer analogia sempre que a gente estiver falando, porque nem sempre as pessoas têm o mesmo conhecimento que a gente. Exatamente. E aí, quando a gente faz analogia... Bacana. E aí ainda tem uma outra coisa, que essa semana também eu tive uma discussão. A gente estava fazendo, e aí é um termo bem técnico, o backup da imagem do servidor, ou seja, a gente estava copiando 100% do servidor, então se eu fizesse um restore, eu ia voltar o sistema operacional, os usuários, os recursos, as regras, os dados, os aplicativos instalados, tudo voltaria a funcionar exatamente como estava naquela condição. É uma das condições mais fundamentais de retorno, porque quando a gente faz um backup de dados de uma estação de trabalho, eventualmente, quando você restaura, né, depois de uma formatação, aquele computador nunca mais vai ser igual ao que era antes. Agora, um servidor, quando você faz o backup de uma imagem, 100% você está voltando uma imagem e ela é fidedigna, né? Porque ela vai ter usuário, vai ter os direitos, você não vai precisar de cadastrar nada. Voltou, está todo mundo trabalhando de novo, sem precisar de instalar absolutamente nada. E aí, o profissional de TI da empresa falou o seguinte: o problema, Pedro, é que
quando a gente faz a imagem, está ocupando um espaço muito grande do meu backup. E eu faço backup em HD. Eu plugo o HD e copio. E fico esperando. Então, como ele ocupa muito espaço, ele também ocupa muito tempo. Eu estava querendo fazer só dos dados, porque vai ocupar menos espaço. Eu fui e falei para ele assim, olha, a minha função aqui é de esclarecer para você a melhor opção, mas não existe uma verdade única no mundo. Se você entende que voltar só os dados, mas ter que instalar o servidor, configurar os usuários, cadastrar os direitos, instalar os aplicativos novamente, é um tempo razoável, porque você precisa de ter menos tempo na hora do backup e menos tempo na hora do restore, está tudo certo. Se essa condição lhe atende, não sou eu que vou falar. E com todo mundo parado. Então, até que, por exemplo, assim, imagina você voltar um espelho de uma imagem, significa que você voltou 100% e já liberou para todo mundo, sem precisar de preocupar absolutamente com nenhuma instalação, nenhuma DLL, nenhuma configuração extra. Agora, se você tem que instalar um servidor, configurar os usuários, definir login e senha, dar os mapeamentos de novo, porque mapeamento do diretório, mapeamento da impressora, mapeamento dos recursos, tudo isso você vai precisar de refazer. Até mesmo o acesso à internet, né? Porque você vai ter que conectar aquele servidor num domínio para que aquele domínio lá no Firewall seja reconhecido. E aí são todas as configurações. Então, quer dizer, você vai ter muito mais esforço no restore e muito mais tempo dedicado até que a sua empresa retorne. Mas a responsabilidade e a decisão sempre é do usuário, né? E ele lá na função de responsável da TI estaria nessa condição. Então, eu não tenho que ficar impondo, né? E aí gozado, Paulo Pedrinho, esse negócio do backup, conversa que você teve com uma pessoa que era também de TI, né? Sim, eu não estava falando com o usuário, não. Eu presto serviço aqui e o sistema tem nada a ver com a gente, o sistema que é usado na empresa, tá? E desde que nós pegamos, a gente resolveu fazer backup só dos dados. Só dos dados, fazer o backup. Há pouco tempo deu problema no sistema, a empresa do sistema não tinha backup, cara. Backup de uma semana para trás. Se a gente não tivesse, que não era compromisso nosso, a gente fazia, isso pode dar pau, e aí já pensou, não é nosso problema, mas é do nosso cliente, cara. Esses caras, de repente, para não ter backup, não custa. Como a gente não conversa com a empresa nunca... Nós não temos nem acesso à empresa, acho melhor, já que a gente sabe onde estão os dados, pelo menos os dados, a gente salvar. Cara. Começamos a salvar e salvamos eles há pouco tempo. Há pouquíssimo tempo. Agora, como você é dono de um sistema de uma empresa, gerencia uma empresa, e você não tem a preocupação de fazer um backup, né? De fazer backup de 15 dias, de 30 em 30 dias, meu amigo. Porra, fala sério. Eu acho que os backups têm que ser feitos de manhã, de tarde e de noite. E aí... Sim, esse é o ideal mesmo. Porque diminui o retrabalho do usuário. O usuário, quando ele tem que retrabalhar, é muito desgastante. 6, 12, 0. É 6 da manhã, 12 horas do dia e 0 hora. E aí que ele seja incremental, porque ele também não precisa de copiar tudo de novo, né? Então, são condições que você esclarece. Que, por exemplo, se eu voltar um espelho, eu posso voltar um espelho do backup da noite anterior. A chance de eu ter criado um usuário, alguma coisa, no dia, é pequena. Então, é um problema a menos. Mas eu posso, por exemplo, durante o dia, fazer backup dos dados. Aí eu vou consumir menos recurso, menos tempo, e aí eu voltei o espelho e falo o seguinte, olha, eu vou voltar os dados de noite, eu já tinha feito um backup da noite atualizado. Então, eu posso voltar o backup, não vou precisar de instalar os usuários, não vou precisar de instalar as aplicações, mas posso atualizar e reduzir o retrabalho dos usuários, porque vai estar todo mundo triste, né? Porque quando você sofre um ataque, ou pega fogo no servidor, ou falta energia e corrompe o servidor, isso tudo é possível, né?
Ainda mais agora, que antes a gente tinha uma energia bem estável, mas agora também a gente já não tem isso mais estável. A gente tem tido muito apagão, né? Demais. Por aqui também está tendo direto. É só ameaçar chuva que lá em Ubá, por exemplo, hoje eu estou em Juiz de Fora, que em Ubá a energia cai. E aí depois a Energisa vai e fala assim, olha, a falha não foi minha, não, foi do fornecimento. Eu estou no sistema e o sistema caiu. E aí deu apagão na Energisa inteira na região de Minas. Mas cada um, né, vai cuidando do seu. E a gente precisa estar preocupado, que é o que você falou. Precisa ter backup. Tem que ter. Se não tiver... Tá certo. Mas você vai apostar no começar do zero? E tem tem uma situação que você vai começar literalmente do zero. Tem situação que vai começar literalmente do zero. E esse zero, às vezes, é uma montanha de dados que você tinha. E a gente, assim, hoje a gente está até com uma audiência menor, mas o nosso conteúdo, como ele está sendo compartilhado no YouTube, ele vira documento, né, conteúdo para ser compartilhado mesmo. Eu acho que a mesa redonda que a gente está se propondo hoje aqui, ainda mais que somos de TI, mostra a relevância que a TI tem para a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a Lei Geral... Ontem, inclusive, a Luana Varaskini, a Luana Perim, ou Varaskini Perim, ela colocou um termo que é o seguinte, ela é do direito, né? Ela é advogada. Ela falou assim, o advogado acha que se resolver a parte de contratos e colocar lá os pop-ups falando que a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo avaliada pela empresa, já é adequação suficiente. E a gente está aqui mostrando que a TI é importante e que, eventualmente, aos advogados que queiram, a gente pode utilizar o serviço da mentoria. A gente está com uma mentoria disponível, sem custo zero, né? São 10 vagas e a gente está disponível para dar esse ensinamento. Não só o ensinamento da TI, mas também o ensinamento de vendas, porque nós também somos vendedores, né? Então, a gente precisa também de estar ensinando as pessoas que normalmente ficam aguardando o cliente chegar, que é o caso de advogado. Normalmente, eles não fazem essa parte comercial, até por conta de questões éticas e questões do conselho, eles não podem fazer uma prospecção direta, né? Mas a gente pode fazer uma prospecção fundamentada em conteúdo, gerar um blog, gerar um conhecimento, informar, e aí a mentoria também pode funcionar melhor nessa situação. Mas acho que o tema foi bem abordado, né? Igual você disse aí, a gente escalou, e a gente pode estar parando a live, já são 9h30, e o nosso conteúdo está bem explicado. O que você acha? Eu acho, pode dizer, então, antes de você fechar aí, é isso mesmo, foi muito bem explorado, parabéns. E é o seguinte, o que parece óbvio para a gente, não é para as pessoas. Esse que é o detalhe, né? Uma frase que eu tenho aqui, que eu não venho no contexto agora, mas é o seguinte, o óbvio, vira e mexe, é necessário ser dito. É óbvio, mas tem que ser dito e reprisado. Porque é assim que vai acontecendo as mudanças. Se você achar que o óbvio é o óbvio e todo mundo sabe, é pane certo no ar. Isso que você colocou me lembra um professor, que é o Marcos Tanuri. Ele, numa especialização que eu fiz, ele foi responsável pela parte de RH. E ele diz o seguinte, às vezes a gente precisa de ensinar as pessoas que elas têm que ir trabalhar com o cabelo penteado, com a barba feita, com escovar os dentes, que a gente precisa de ir com a roupa limpa, ou eventualmente a gente precisa de ir com o uniforme, porque se você não lembrar isso, por mais que seja óbvio, ele não está no bom senso de cada um com a mesma prioridade, com a mesma estratégia de funcionamento. Então, é um problema que o mundo vive, né? Mas isso é antigo, né? Você voltando sempre ao CIPA, o pessoal não gostava de usar equipamentos de EPI. O funcionário era ruim de você convencer as pessoas a usar aquilo.
Eu já vi muito isso. E você colocou bem, a CIPA, do mesmo jeito que a VCB, a CIPA ela pode se tornar o Comitê da Informação, vai dar mais autoridade, vai exigir que a diretoria participe mais da CIPA, e aí não só dos assuntos de incidentes com as pessoas, mas todo mundo passa a ter preocupação dos incidentes com a informação. Então, quando a gente está falando da CIPA, a gente está conectando com um ambiente que lá atrás foi difícil de implementar, mas ele hoje já é consolidado, tanto que tem a CIPAT, que anualmente tem uma semana de prevenção com palestras, e aí colocar a informação dentro disso e os problemas que eventualmente possam acontecer, talvez venha na mesma direção que a CIPA agora, por exemplo, tem com assédio. Assédio significa que você está provocando alguém em função de você ter informações extras que você não precisava de ter e você está começando a fazer bullying ou você está fazendo um assédio moral. Então, é uma condição que a gestão da informação se conecta bem com a CIPA. Foi bem legal ter sempre que a gente puder colocar a CIPA na nossa informação, do mesmo jeito que a VCB. Porque era um bloqueio. Era um bloqueio. Enquanto não começou a ter ameaça de demissão, me lembro quando trabalhei numa indústria grande, se não falasse, o camarada, você vai ser demitido. Passo aqui na fábrica, você está sem capacete, está sem a luva de... Na hora que você meter esse facão nessa carne aqui, tu vai sua mão inteira embora, não vai só dedo. Entendeu? Mas era reticente, nego, para usar. Agora você vê até açougueiro usa uma luvinha protetora. É a luva de aço, né? Mas quando a gente fala disso, é a responsabilidade do empresário e da empresa dar o treinamento e cobrar o treinamento. Porque uma vez que você deu o treinamento, informou as pessoas, quando a gente falou aqui no início, a gente falou de treinar as pessoas para que elas tenham curiosidade com responsabilidade. E agora você colocou aí um tema que o EPI é isso, é um antivírus, é um EPI. Né? Entender que antes de instalar você tem que questionar para saber se aquilo tem direito autoral, se tem que fazer uma assinatura, se aquilo está dentro dos conformes. Então, quer dizer, do mesmo jeito que você tem que usar o uniforme, o EPI e a proteção individual, né, de acidente, você também tem que estar preocupado com a informática. E isso é no treinamento. Precisa treinar. E no digital é mais rápido e mais fácil. Você vê que as ofertas tentadoras para o camarada clicar é cada vez maior. É cada vez maior. O camarada fraqueja, ele bate o olho, ele fraqueja, ele vai e clica. Entendeu? Você vê a quantidade de golpe que está acontecendo em todo segmento. Você vê o óbvio, mas para que o camarada clica naquilo ali? A televisão toda hora mostra. Banco não manda isso, banco não faz isso. O camarada vai, mas tem um dinheirinho aqui bom para me pegar. O camarada vai me dar um monte de vantagem. Você nem tem conta naquele banco. E você é curioso. É tentador o negócio, é só um clique, vou só olhar, pô. O que vai acontecer de mal? Ninguém vai botar a arma na minha cabeça. Não, entendeu? E aí você mesmo põe a arma, né? Mas é isso. Aí é isso. Eu acho que a gente está numa solução e eu acho que o grupo ele realmente precisa de maior interação, a gente precisa de criar algo que provoque um pouco mais as pessoas, mas enquanto isso não acontece, a gente vai gerando conteúdo e esse conteúdo hoje ficou bem rico. Pedrinho, ontem eu estava numa live sobre LGPD. Eu brinquei na hora de começar. Falei, gente, eu estou pensando mais em vender fraude do que vender segurança. Está mais fácil vender fraude do que segurança. O pessoal fala, rapaz, eu não tinha pensado sobre isso, não. Porque quando você fala dessa parte de segurança, se você não fizesse um monte de analogia, para fazer esse termo. Né? Mas se você não usar algumas analogias, o camarada não entende, cara. Não entende. Então, um negócio importante. Essa analogia da fralda, ela é muito boa. Vale um conteúdo bom hoje. Não, mas eu acho que a fralda, ela conecta bem, porque, por exemplo, se você não colocou a fralda, você vai ter que limpar uma merda grande. Ué. O risco é grande. O risco de dar merda é grande. Melhor pôr a fralda. Aqui, vou parar aqui. Obrigado. Vou parar aqui a gravação. Só um momento, aí a gente vai tirar outra foto.